Vamos lá. Vamos começar aqui? Vamos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Agora nós vamos falar de qual cidade aqui? Nós vamos falar de Rio Pomba, né? Rio Pomba, né? Saímos de onde? Saímos de Guiricema. Guiricema e agora estamos indo para Rio Pombas. Rio Pombas é a cidade que teve aí o sorteio, não foi isso, Vera? Foi. Agora vai ser bem divertido, tá, gente? Vocês vão ficar rindo de nós, vocês vão rir do pastor, porque eu não falei lá hoje na chamada, quando nós estávamos saindo para poder fazer essa filmagem, que eu ia preparar um almoço. Então, eu vou preparar um almoço aqui, um almoço assim, né? Aquele negócio bem rapidinho, vai ser diferente, né, vai ser pastor? diferente. Nós vamos fazer aqui para quem sabe como funciona, vamos fazer lá um peito com linguiça churrasco, com linguiça calabresa, vamos fazer aqui com um agrião, vai ficar muito bom, muito bom. Mas hoje nós estamos então indo para Rio Pombas. Isso. Rio Pombas. Viajar para Rio Pombas. Rio Pombas. Conhecer. Vamos falar o pessoal primeiro? Vamos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. Enquanto nós vamos fazer o almoço, a ideia aqui é justamente essa, gente. A gente está fazendo o almoço, ao mesmo tempo que estamos fazendo o almoço, nós estamos conversando. E aí eu gostaria de saber, já que eu vou fazer né? Vamos botar aqui o avental do mestre Cuca, para ninguém, para depois não dizer que não foi eu. Masterchef. Masterchef. Verdade. Não é? Então vamos lá. Gente, Rio Pombas, vocês foram para Rio Pombas, chegaram lá, saíram de Viçosa não, de Iracema, Guiricema, e foram para Rio Pombas. Verdade. E Rio Pombas vocês enfrentaram também lá dificuldades, lutas. E como foi essa situação na Rio Pombas? A pergunta é sempre a mesma, viu? Como que vocês decidiram? Isso já foi falado no vídeo anterior, que foi aquela questão de tirar no papelzinho. E aí vocês chegaram em Rio Pombas. Com a chegada de vocês lá, como que desenvolveu o trabalho? Como que vocês plantaram? E como foi a chegada e como foi o desenvolvimento lá em Rio Pombas? Conta pra nós. Você quer falar primeiro, Vera? Não pode continuar. Eu terminei, você... Então nós chegamos lá em Rio Pomba. E não tinha nenhum lugar assim que a gente pudesse alugar para começar o trabalho. Então nós pintamos aquela localidade ali, no centro, as periferias de Rio Pomba, bairro Matadouro e São Manuel. Então, quando a gente já estava desistindo de tentar alugar um local para começar o trabalho, encontramos um rapazinho assim que estava à beira do caminho e perguntamos a ele. Morador de lá ele? Morador de lá, inclusive membro da Igreja Assembleia de Deus. Ah, sim! Ele tinha uma deficiência, mas um menino bom assim de coração. Falou, olha, eu falei com ele, você não sabe aqui onde tem um lugar para a gente alugar, para começar um trabalho da Igreja Presbiteriana? Igreja Presbiteriana? Eu falei, aqui não tem nenhuma, né? Eu falei, não tem não. Ele falou, não tem não. Lá só tinha... Assembleia, Batista e Metodista não tinha. Assembleia, Batista, Quadrangular, só, né, Vera? Assembleia Batista Quadrangular lá em Rio Pomba. Isso mesmo. Exatamente. Tinha até 2 ou 3 assembleias. Pastor Célio e do pastor Dixon. Mas aí ele falou, não, eu tenho um lugar, eu sei de um lugar onde tem uma casa para alugar. Aí, então, falei, entra aqui no carro. Ele com muita dificuldade entrou no carro, nós estávamos com carro também naquela época. Ele nos levou no bairro Matadouro. E ele levou lá no senhorio, e ele então alugou-nos aquela localidade. Vila Pomba é tão... Rio Pomba. Perdão, Rio Pomba. O Rio Pomba é uma cidade tão pequena quanto Iracema? Iracema, um pouquinho menor. É um pouco menor ainda. Aliás, peraí, Iracema tinha 100 mil habitantes na época, e Rio Pomba parece que tinha 10 mil habitantes. Só que a cidade de Rio Pomba, apesar de ser uma cidade pequena e zona da Mata Mineira, é uma cidade antiga, uma cidade com muitos anos de existência, foi fundada. Juiz de Fora foi que fundou lá. Juiz de Fora foi distrito de Rio Pomba. Você fundou Juiz de Fora. E aí vocês chegaram lá? Chegamos lá, esse rapaz nos levou lá, nós alugamos a casa, ficamos muito felizes porque conseguimos alugar depois de muitas tentativas. Depois de chegamos 3 vezes vezes, lá. né? Exatamente.
E aí nos acomodamos, trouxemos a mudança, inclusive um dos nossos cunhados, o Evaldo, sempre nos ajudou com a mudança, também o Aurim também nos ajudou muito com a mudança, a gente não pagava a mudança, quando precisava chamava eles e eles faziam para a gente gratuitamente. Deus seja louvado pela vida do Aurim e do Evaldo. Nós chegamos em Rio Pomba, aí começamos então a visitar a cidade, ver um local que pudesse abrir a igreja. Aí conseguimos uma lojinha, lá mesmo, perto da nossa casa, em frente de uma senhora chamada Margarete Hipólito, que foi a primeira membro da nossa igreja em Rio Pomba, está até hoje. E no primeiro trabalho que nós fizemos, e na inauguração, nós convidamos alguns irmãos. Vieram do Rio de Janeiro, foram do Rio de Janeiro para lá. Irmão da primeira de Nilópolis, irmão de Vila Pauline, o próprio Áureo, que foi o pregador, pregou sobre Naamã, a cura de Naamã. Isso na inauguração? Inauguração. Tinha bastante pessoas. E no primeiro trabalho que nós fizemos lá, tinha 31 crianças e somente um adulto, que era a irmã Margarete Hipólito, que morava em frente à congregação. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta assim, antes de você falar da inauguração, como que vocês descobriram assim, o terreno, a área que seria o trabalho, como vocês desenvolveram isso? Eu não consegui entender. Primeiro a gente alugou uma casa para morar. Então começou na casa de vocês? Não. Nós alugamos a casa e moramos. Nessa mesma semana, eu comecei a procurar um local onde pudesse ser a congregação. O nosso objetivo era próximo da nossa casa para facilitar a ida de vocês. E aí, nessa inauguração, nós já inauguramos já o local. Com a caixinha de som, com o microfone, convidamos o pessoal, entendeu? E foi no mesmo bairro, próximo da nossa da casa que nós alugamos. Que tinha 31 crianças nesse primeiro trabalho. E nossa família também ajudou, o Santino também esteve lá, sempre o Santino ajudando, nossos filhos, nossos netos. E aí a mensagem foi trazida pelo prefeito Áureo, irmãos participaram. E no primeiro culto assim, já inaugurado, que nós inauguramos primeiro para depois começar o trabalho, tinha 31 crianças e um adulto, que era a Margarete. E dali foi trabalhando, apareceu mais algumas crianças, outras crianças não foram mais, e apareceu mais alguns adultos, mas a Margarete sempre ali junto com a gente. Sempre nos dando todo o apoio. apoio. Depois apareceu o nosso irmão João, que era o nosso irmão que tocava violão, também nos ajudou muito naquela área. E assim foi começado o trabalho presbiteriano em Rio Pomba, que está até hoje. Hoje nós temos uma igreja presbiteriana, uma IPB lá em Rio Pomba. Em Rio Pomba. E o interessante, pastor, é que nesse início de trabalho, um pouco de meses, o pastor Eloy de Juiz de Fora, da primeira IPB de Juiz de Fora, ele descobriu que nós estávamos lá através do... Ficou sabendo e foi lá nos conhecer, pegou o nosso contato e entrou em contato primeiro e foi lá em Rio Pomba nos conhecer. E nesse meio tempo a gente conversando, ele marcou para a gente ir lá na igreja, na primeira, a gente conhecer lá também, o pessoal nos conhecer. E nós contamos a nossa história também, né? Como que aconteceu, a nossa ida e tal. E recebemos todo o apoio, todo o carinho da igreja, do pastor. E ele falou assim, eu sempre passava por aqui, nunca parei. Mas eu tinha um sonho de abrir uma IPB aqui, nessa cidade de Rio Pomba. E vocês chegaram e nós vamos, se Deus quiser, vamos conversar com o conselho e tal, e vamos... Ou seja, era um sonho já do pastor iniciando o trabalho. Pastor Eloy, em Rio Pomba, porque ele já tinha um trabalho em Mercedes. Mercedes fica mais ou menos 30 km de Rio Pomba. Você entra ali em Rio Pomba, segue para Mercedes, que você seguir direto, vai para Barbacena, vai para Belo Horizonte. Só que ele passava sempre em Rio Pomba e queria abrir um trabalho e não tinha essa oportunidade.
No final a gente coloca. Gente, olha só, essa fumaça que vocês estão vendo é porque nós vamos fazer o almoço na lenha. Aqui o fogo está sendo aceso. O fogo da lenha, está acendendo agora. Estão fazendo um negócio aqui gostoso. E aí, então, em Rio Pombas, esse pastor chega para dar o apoio a vocês, inicia um trabalho e na inauguração, o pastor, qual o nome do pastor mesmo que pregou? Presbítero, quem pregou foi o presbítero. Foi o presbítero da igreja, da época da igreja. Que é meu tio. Que é seu tio. Mas nesse instante, né, até a gente inaugurar lá, o pastor de não tinha ainda ajudado. Não tinha ainda conhecido não conhecia, o trabalho. não. Ele ficou conhecendo meses depois. Inaugurou o trabalho, começou o trabalho em Rio Pombas. Foi. E aí, como foi com crianças, desenvolver o trabalho com crianças, e aí, me conta, quais foram as dificuldades que vocês tiveram no campo missionário? Porque esse foi um trabalho, assim, do zero mesmo, né? Do zero mesmo. E aí, como foi esse trabalho? Esse trabalho foi um trabalho muito difícil no início, porque até a gente ser conhecido lá, a gente estava fazendo um trabalho sério. Foi muito difícil. Algumas lutas vieram, mas graças a Deus a Vera melhorou a sua dicção, a sua voz melhorou. Aquele problema que ela teve lá em Guiricema, esse problema de saúde estava resolvido. Graças a Deus. Mas, mesmo assim, com muita dificuldade, muita luta, o trabalho fluiu. Então, o que acontecia? A gente ajudava a igreja de Mercedes, o presbítero Reginaldo, que era o responsável lá, e eles ajudavam a gente. A gente ia lá na quarta-feira e ele vinha na terça. Mercedes era exatamente aonde? 30 quilômetros depois de Rio Ponto. Estava sendo implantado o trabalho presbiteriano lá também. Também, não por vocês. Não por nós, pela primeira igreja de Juiz de Fora, com o presbítero Reginaldo. Ah, sim, entendi. Aí nós fizemos um intercâmbio. O Reginaldo nos ajudava em Rio Pombas e vocês ajudavam eles em Mercedes. Então o trabalho fluiu, as crianças, né, desenvolveram. Futuramente, depois, nós também ajudamos eles a ir para um conservatório para aprender música. 2 moças aprenderam música lá nessa oportunidade. Uma filha da Margarete, né? Exatamente. E aí luta teve, realmente. Teve muita luta. Inclusive, nessa luta que nós tivemos, algumas pessoas não queriam o trabalho, outros acharam que estava fazendo barulho, embora a gente sempre foi assim, conservador, não teve muito barulho, mas sabe como é que é. Mas Deus abençoou, dali nós mudamos para o centro da cidade. Mas calma aí, me conte aí, você falou que teve muitas lutas, né? Sim. Nos conte aí algumas lutas dessas, como que vocês viveram, como que essa luta desenvolveu, como que Deus desenvolveu o trabalho de vocês. Algumas lutas que nós tivemos foi realmente com algumas perseguições. Nós ficamos sabendo que tinha um senhor que estava fazendo um abaixo-assinado para nos tirar de lá da cidade, porque nós estávamos levando as crianças, tirando as crianças da catequese e levando para a nossa igreja. Mas na realidade nós estávamos ensinando a palavra de Deus. Mas a gente tinha aquele momento descontraído com as crianças, de brincadeira, de oferecer prêmios, né? E com isso a gente cativou as crianças e as famílias também. Então ninguém concordou, a maioria das pessoas não concordaram em assinar esse baixo-assinado. Porque viram o testemunho que a gente dava, o testemunho de que a gente estava fazendo bem para as crianças. Bem para as crianças. Ou seja, era um trabalho que vocês faziam, era um trabalho que produzia um benefício grande para aquelas crianças. Para as crianças. Sim. E aí nós ficamos sabendo quem era a pessoa, mas depois, com o passar do tempo, essa pessoa se tornou até nosso amigo. Não se converteu, mas ele se tornou amigo de vocês. Ele era até alguma coisa lá da cidade, né, amor? Esses benefícios que vocês assim, estavam produzindo para essas crianças, pode nos citar aí como era o trabalho com elas,
Que benefícios eram esses? Ensinava a palavra de Deus, Sim. quem é Deus, quem nos criou, quem fez o mundo, que condenou pela luz e treva. Mas também nós, na escola de lá, nós conseguimos levar os Gideões Internacional e distribuímos na época, só num dia, 1.400 Novos Testamentos, naquelas escolas. Aqueles Novos Testamentos antigos que tinham, né? Azulzinho. Sim. E para as crianças, nós tivemos perguntamos quem gostaria de aprender música, tocar um instrumento, né? E o Francisco pagou aula para essas meninas aprenderem. Sim. Então, isso aí foi um dos benefícios. então, além de ensinar a palavra, vocês estavam ensinando música para essas crianças. Pagando um profissional, né? Então era um profissional de música que ensinava eles. Muito bem, então e se tornaram do grupo de louvor da igreja uma alguns bênção. chegaram a se profissionalizar em música ou não? Ou vocês não têm esse conhecimento? Não tem conhecimento. Não tem, né? temos, mas nós já visitamos a igreja lá e ficamos muito felizes de ver as meninas, os meninos tocando, Sim. participando lá do retroprojetor, do operador lá como que fala? Do sistema lá do som, E a gente está super feliz. Assim, só para os irmãos que estão nos acompanhando aí, por entenderem, né? A música é uma excelente ferramenta de inserção, de pegar as crianças, de inseri-las em um contexto diferente do que estão acostumadas. E assim, é uma ferramenta maravilhosa para apoiar, para ajudar, para fazer as crianças elas avançarem em todo esse contexto, em todo esse ambiente social, no meio da comunidade, em todo o contexto. Então, quer dizer, ensinavam a palavra, automaticamente com isso ensinavam bons costumes, ética, princípios bíblicos, que são princípios familiares também. Exatamente. Passavam isso para essas crianças e ainda acrescentavam na questão cultural, que é a questão da música com ela. Sem falar que quando a gente trabalha cultura na igreja, existem duas coisas, música e teatro. Né? Música e teatro são coisas que a gente trabalha na igreja. Vocês trabalhavam teatro também com eles? Não, teatro, possivelmente... Peças teatrais? Não. Nós fazíamos, por exemplo, grupo de crianças. Natal, Cantadas de Natal. Fizemos. E grupo de crianças que a gente fazia e preparava tanto crianças como adolescentes para louvar a Deus lá na frente da igreja. Sim. Todo culto tinha um grupo de crianças e adolescentes, grupo de senhoras nós fizemos. Inclusive, também nessa cidade de Rio Pombo, nós conseguimos reativar o dia do Evangelho que estava sem ser reativado e conseguimos implantar também, junto com os outros pastores, o dia da Bíblia. Chegamos a fazer pelo menos 2 trabalhos com os pastores locais e deixando lá o Conselho de Pastores já implantado na cidade. Que legal. E Rio Pombo. Que bom. Enfim, o negócio vai ficar bom. Agora eu entendi a questão do sal. Entendeu? Porque isso aqui já tem tempero. Já. E não fica salgado, Não né? fica, vai ficar muito bom. Porque a carne absorve o sal da linguiça.